Olá meus amigos do YouTube, sejam bem-vindos ao nosso canal. Canal simples, que de forma humilde pede para você curta, compartilhe, se inscreva aqui conosco. Eu sou Jonathan Machado, estamos no canal Compara Carros. Hoje teremos comparativo aqui na ordem alfabética de marca, Chevrolet Onix Sedan, Hyundai HB20S e Volkswagen Virtus. Os três com motor 1.0 turbo de 12 válvulas, 3 cilindros e câmbio automático de 6 marchas, 3 sedãs com configuração muito parecida. Hoje iniciamos com imagens do dia que eu conheci o Astra Limousine. Acredito eu que seja o maior Astra que tenhamos aqui na América do Sul, talvez o maior Astra do mundo, com seu grande comprimento. Esse Astra estava à venda, acredito que já foi vendido a essas alturas. Pois bem, também quero mostrar para vocês o meu palpite para um provável facelift, uma restilização tanto da linha Virtus quanto do Volkswagen Polo. Deixa eu pôr imagens aqui para vocês. Quem me acompanha no canal CarWP sabe que a gente sempre fazia montagens com Photoshop. E aqui está a minha sugestão, o que eu imagino que será a restilização do Virtus. Abaixo a imagem original, acima aqui eu manipulei, eu alterei cor, deixei teto preto, coloquei mais cromados na base dos vidros, toda a parte de baixo, no para-choque, nas portas e no para-choque dianteiro também, agora possuem cromados. E na frente a tendência, que é você colocar cada vez mais grade, área preta, algo que começou ali no Virtus, mas parou, e a Volkswagen já está adotando, que é essa grade que conversa com os faróis, fecha ali no logotipo, e toda essa parte ali, meio que um V, fica sem pintura. É a tendência atual. Troquei as rodas e coloquei LEDs também, com a nova assinatura já da Volkswagen para LEDs. Aqui é apenas um palpite do que eu imagino que será o futuro Virtus para a linha 2021. Uma coisa bem para frente ainda. Ok, pessoal? Dito tudo isso, vamos agora ao nosso comparativo de hoje. Vocês têm me cobrado muito, e com razão, a respeito dos empates técnicos, que independente da situação a gente acaba dando 2 pontos para um e 1 ponto para outro, sendo que às vezes o número é muito parecido e por questão muito pequena acaba um ganhando um ponto a mais, a menos. Então a partir de hoje eu vou testar nesse vídeo um novo sistema de pontuação que vai funcionar da seguinte forma. Temos aqui um exemplo em que o custo-potência do Hyundai foi de R$610 e acabou sendo o melhor dos três. Então o Hyundai levou 1 ponto e os outros, as demais pontuações, vai depender da diferença em relação ao primeiro colocado. Por exemplo, vejam o empate técnico entre o Hyundai e o Volkswagen, que é apenas R$4 mais caro nessa relação. Então a diferença dele é de 0,67%. A gente pega esse valor, diminui do 1 ponto do Hyundai, do primeiro colocado, o que acabou gerando uma pontuação de 0,99 para o Volkswagen. E no caso do Chevrolet, a diferença em relação ao primeiro colocado foi de 3,45%, e por causa disso a pontuação dele foi de 0,97. E assim vai ser daqui para frente, se vocês concordarem e gostarem desse novo sistema, que eu acho que é melhor para a gente diferenciar. Quando há empate técnico, acho que esse vai ser o melhor modo da gente trabalhar aqui. Falar de 3 carros ao mesmo tempo não é uma tarefa fácil. Para o vídeo não ficar muito extenso, vamos focar em falar a respeito dos que venceram cada item e assim logo ir para diante. Fator preço, nós estamos trabalhando aqui com a versão topo de linha do Onix Plus, o Onix Sedan. Essa versão se chama Premier. A Chevrolet está cobrando por ela R$ 73.190. Já o Hyundai HB20S temos a versão Diamond. Acima dela ainda tem a Diamond Plus, aquela famosa que vem com sistema autônomo de frenagem, ele pode frear sozinho em caso de emergência. Não é a que estamos tratando aqui, então a Diamond está um pouco abaixo dessa. E ela custa R$ 76.890, quase R$ 4.000 mais caro que o Chevrolet Onix. E a Volkswagen, da mesma forma, temos o Comfortline, que está abaixo da versão Highline. Esses valores dos 3 casos são com pintura sem valor adicional. A maioria das pinturas vão acrescentar R$1.000, R$1.500 no valor. Chevrolet e Hyundai estão na fase de lançamento, esses são valores oficiais do site, e que provavelmente você vai encontrar o mesmo valor no concessionário. Já o Virtus, nós temos a seguinte questão. No configurador da Volkswagen, sem pintura adicional, ele está custando R$ 78.590, porém no site de ofertas da Volkswagen, que eu sempre gosto de consultar para saber se há alguma alteração de preço, ele está por R$ 73.000 à vista. Provavelmente esse já é o efeito da chegada do novo Onix,
mas eu vou trabalhar aqui com o valor do configurador, porque esse é o valor oficial da marca. Valores em ofertas, mesmo estando no site, podem sumir do dia para noite. Pode ser que enquanto você esteja assistindo esse vídeo, esse valor já tenha sumido do site de ofertas do Volkswagen. Claro que à vista você consegue um bom negócio em qualquer um desses 3 carros aqui. As medidas mostram semelhança entre o Virtus e o Onix. O Volkswagen tem 4,48 m de comprimento. O Chevrolet não parece, mas ele tem o mesmo comprimento praticamente, são 4,47 m. Quem está devendo nas medidas aqui é o Hyundai, que é quase 20 centímetros mais curto, são 4,26 m. O entre-eixos são 2,65 m, excelentes no Virtus. Ele tem praticamente o mesmo entre-eixos do Jetta. O Onix fica no meio termo com 2,60 m e o menor de todos com 2,53 m do Hyundai. A distância em relação ao solo não temos números do Volkswagen, são 16 centímetros no Hyundai e apenas 12 no Chevrolet. Estranha essa medida. Não parece que esse carro tem apenas 12 centímetros em relação ao solo. Aqui nessa imagem vocês já podem ver que o maior bagageiro é o do Volkswagen. O Hyundai, mesmo sendo menor, tem praticamente o mesmo porta-malas que o Chevrolet. E o Onix está aí no seu ponto fraco, que é o tamanho de bagagem em relação à concorrência. Aproveitar essa imagem para mostrar as 3 linguagens de estilo. Embora o Onix já esteja sendo desenvolvido em parceria com chineses, ele ainda carrega bastante do visual europeu. O Virtus é bem germânico, com bastante réguas, e o HB20 carrega bastante da essência asiática. Embora seja tratado como uma nova geração, o HB20S se trata de um reaproveitamento da geração passada. Ganhou 3 centímetros no comprimento, no entre-eixos, na largura, mas se percebe que está tudo no mesmo lugar. A coluna A, a coluna B, a coluna C, apenas esteticamente mudou. Só tenho elogiado muito a questão que nós temos trazido em outros vídeos, as medidas da elegância. Eu não vou me estender aqui, quem já viu aquele vídeo vai saber do que estamos falando, que são nossas medidas em rodas, para saber se o carro está esteticamente elegante ou não. De forma resumida, você pode imaginar 3 rodas na lateral e a linha de cintura deve atravessar a metade da segunda roda imaginária. Isso acontece no Onix, acontece no Virtus, e o Hyundai a partir de agora traz uma nova linguagem com uma traseira caída. Não podemos dizer se isso é feio ou se é bonito, mas no padrão de estética, a parte de elegância, isso acaba destoando um pouco. Tanto o Volkswagen quanto o Hyundai possuem a Attitude, essa linha que começa nos paralamas e termina lá no alto da última janela, da janela lateral, que dá a impressão que o carro está mergulhando, mesmo parado dá a impressão que ele está em movimento. Como o Volkswagen é mais comprido, isso deixou ele mais agradável aos olhos. No Hyundai causou um pouco de gordura visual, como a gente fala, onde a coluna C se tornou um elemento com muita lataria. E o Chevrolet está no meio termo disso, ainda traz a brincadeira, vamos dizer assim, do cromado embaixo, imitando carros europeus, como o BMW. Isso o Hyundai também faz, e a Volkswagen está perdendo tempo, já passou da hora de ter um elemento cromado, que valoriza, agrega valor nessa região da base, a parte de baixo dos vidros laterais ali. Um carro dessa categoria é interessante que traga elementos cromados ali, para agregar valor visual ao carro. A parte de acabamento do Volkswagen, embora ele seja muito bem construído, visualmente, parece que os engenheiros estavam meio preguiçosos nesse dia. Percebo que tanto o Hyundai quanto o Chevrolet, eles visualmente enganam a gente, dão a impressão de um carro de categoria superior, enquanto o Volkswagen, ele é propriamente um carro muito bem construído, mas visualmente causa muita semelhança com o que a gente já vê no Voyage, por exemplo, que é um carro bem inferior. Os 3 estão empatados em altura com 1,47 m, porém na largura o Virtus é o maior com 1,75 m, o Onix está em segundo lugar com 1,73 m e o menos largo, embora seja uma diferença pequena, quase irrisória, com 1,72 m, o HB20S. Como já falamos, a motorização muito parecida entre os 3, motor 1.0, 3 cilindros, 4 válvulas por cilindro, 12 válvulas ao todo, os 3 possuem turbo. Volkswagen é o que extrai mais potência, com 128 cavalos, a HB20S apresenta 120 e o Onix Sedan apenas 116 cavalos. Curiosamente, é a mesma potência do primeiro Monza com injeção eletrônica aqui no Brasil, o 500EF. Tanto o Volkswagen quanto o Hyundai traz uma injeção mais eficiente, moderna, injeção do tipo direta, e a Chevrolet optou, uma coisa algo estranha, pela injeção multiponto, uma injeção mais simples no Onix, segundo ela, para diminuir custos de manutenção. Vamos esperar isso a longo prazo, porque a injeção direta ela tem o seu motivo de ser, pela questão de o motor turbo causar muita borra, e essa é a nossa questão, se essa injeção multiponto será capaz de evitar esses problemas no motor. Vamos ver a longo prazo. Isso acabou estrangulando o motor da Chevrolet, tanto é que o Onix Sedan tem injeção direta, lá ele oferece 125 cavalos, e é mais torque ainda, com 18,3 kg de torque. Na relação custo-potência, vitória para o Hyundai, cobrando R$ 610 por cavalo, quase empatado
com R$ 614 por cavalo do Virtus. Nosso seguro simulado, vitória para o Chevrolet, na faixa dos R$ 2.200, enquanto os concorrentes estão ali na faixa dos R$ 2.300. Na potência específica, como os três usam motor 1.0, apenas vai repetir o resultado lá no início a respeito de potência, vitória para o Virtus, com 128,1 cavalos por litro. O Volkswagen também tem o maior torque, com 20,4 kg. Na faixa dos 2.000 giros, o Hyundai segue ali com 17,5 kg, uma faixa bem baixa dos 1.500 giros, e o Chevrolet na lanterna com 16,8 kg aos 2.000 giros. Mas o Chevrolet, para essa categoria, ficou devendo, pelo menos em números, a questão do torque. Como eu já falei lá no início, são os mesmos números do Monza, lembrando que o Monza usava gasolina, enquanto aqui nós estamos utilizando números com etanol. Os três operando numa faixa de peso muito parecida, empate técnico entre o Onix Sedan com seus 1.117 kg e os 1.120 kg do HB20S. O Virtus é o que está mais próximo dos 1.200, mesmo assim, os três com bons números, principalmente o Onix Sedan pelo seu porte. Mas isso não foi suficiente para fazer com que o Onix Sedan tenha a pior relação peso-potência aqui do comparativo. São 9,6 kg por cavalo, um número pior que os 9,3 kg por cavalo, tanto do Volkswagen quanto do Hyundai. Velocidade máxima semelhante entre os três, com vitória para o Virtus, atingindo 194 km por hora. O 0 a 100 divulgado pelas fábricas, melhor no Volkswagen, com cerca de 10 segundos, enquanto o Chevrolet e o Hyundai estão bem próximo dos 11 segundos. O melhor consumo na cidade está com o Hyundai praticamente quase 13 km por litro, enquanto o Chevrolet está nos 12 e o Volkswagen na casa dos 11 km por litro. Na estrada, empate técnico entre o Chevrolet e o Hyundai, os dois se aproximando dos 16 km por litro, enquanto o Virtus está mais próximo dos 15 km por litro. O maior tanque é do Volkswagen, 52 litros, apenas 2 a mais que o Hyundai, e o Chevrolet peca nessa parte com apenas 44 litros no seu tanque. Devido a isso, a maior autonomia é do Hyundai, com previsão de até 780 km, seguido pelo Virtus, e o Chevrolet com o pior índice nessa questão, com 691 km previstos. Capacidade do porta-malas a melhor é no Volkswagen, com 521 litros. Isso é bom enfatizar porque geralmente quem procura esse carro se preocupa com o bagageiro. O HB20S e o Onix Sedan possuem números parecidos. O Hyundai tem um porte menor que esses dois aqui. O Onix Sedan tem praticamente a mesma medida de comprimento que o Virtus, então acaba pecando nessa parte, trazendo apenas 469 litros de bagageiro, menor inclusive que o Prisma. O Prisma sim tem o porte do HB20S e oferecia 500 litros. A garantia apenas mais do mesmo no Volkswagen e no Chevrolet, com 3 anos, e excelentes 5 anos na linha Hyundai. As revisões previstas até 60 mil km, um valor muito bom no Chevrolet, na faixa dos R$ 2.900. O Hyundai opera na normalidade dos R$ 3.200 e o Volkswagen já começa a ficar salgado, cobrando na casa dos R$ 3.400. Eu não gosto de usar números de quinzena, mas como o Onix Sedan não tem dados a respeito de setembro, peço a compreensão de vocês aqui para nós usarmos os números de vendas do dia 1º até o dia 14 de outubro. O HB20S foi o que menos vendeu, com 1.369 unidades, mas é bom lembrar que aqui se trata ainda da geração antiga. Houve uma freada nas vendas, os compradores já estavam aguardando a vinda da nova geração. O que eu quero dizer é que o Hyundai vende bem, mas aqui apresentou um número mais fraco que os concorrentes por causa disso, dessa transição de geração. Então, enfatizando, esses números aqui são a respeito do Hyundai da linha 2019, não da 2020 que estamos tratando aqui. Em segundo lugar, o Volkswagen Virtus, na sua normalidade de 1.988 unidades vendidas do dia 1º até o dia 14 de outubro. E quem surpreendeu, já atingindo o primeiro lugar desses três aqui, com 2.083 unidades, o Onix Sedan. É preciso muita cautela com índices dos 2 primeiros meses, porque eles podem ter ali empacamento de concessionária, empacamento de frotas, locadoras, enfim, um número que pode ser inflacionado. Isso aconteceu com o Kwid, ele vendeu muito bem nos 2 primeiros meses, ou melhor, ele teve um estouro no primeiro mês, no segundo ele teve uma queda vertiginosa nas vendas, e só no terceiro mês que houve uma estabilização dos números. Então nós só vamos saber o que de fato é as vendas do Onix Sedan de dezembro em diante. Porém é fato que o carro está vendendo bem, você já encontra ele nas ruas. Eu lembro que quando o Virtus foi lançado demorou bastante para ele aparecer circulando por aí. Em questão de lojas, a Chevrolet traz aqui 522, Volkswagen 473 e a Hyundai bem menor, com 263 concessionárias. E aí nós temos nossa média mensal, em se tratando desses números da primeira quinzena, ou seja, peguemos 14 dias e convertemos em 30. E é curioso sabermos que cada loja da Chevrolet está vendendo o mesmo tanto que cada loja Volkswagen. 8 Virtus por mês e 8 Onix Sedan em cada loja por mês. Já a HB20S tem um movimento maior, se tratando de cada loja. Na Hyundai se vende 10 HB20S por mês, em cada uma das suas lojas espalhadas no Brasil. Nós vamos agora passar para a questão dos equipamentos de série.
São 37 itens que estão presentes nos 3 itens de série. Muita gente volta aqui para comentar e perguntar, mas cadê o sistema de estacionamento semi-autônomo, que estaciona sozinho do Onix Sedan? Isso é um opcional. E também perguntam, mas e o sistema de frenagem automático do Hyundai HB20S? Esse é da versão Diamond Plus. Nós estamos falando aqui apenas da versão Diamond. Mas é um ponto interessante que esses dois já possuem tecnologia semi-autônoma e o Volkswagen ainda não tem nenhuma. Nós vamos pedir agora para você curta, compartilhe e se inscreva aqui. Cada vídeo desse leva em média 10 horas de edição. Já peço perdão para vocês a respeito da minha dicção. Estou sofrendo bastante com o uso do aparelho. Conto com a compreensão de vocês. Mas agora sem demoras, vamos à lista dos 37 itens que vêm de série. Tanto no Onix Sedan Premier, quanto no HB20S Diamond e também no Virtus Comfortline. Os 3 trazem de série: freios ABS, airbags frontais e laterais, alarme de furto perimétrico, cintos de 3 pontos e encosto-cabeça para todos os ocupantes, controle de estabilidade e tração, assistente para partida em rampa, faróis com refletores duplos, faróis de neblina, repetidores laterais das luzes de direção, desembaçador do vidro traseiro, travamento central das portas, sistema ISOFIX para cadeira infantil, sensores de estacionamento traseiro, ar-condicionado, ar quente, direção com assistência elétrica, ajuste do volante em altura e em profundidade, apoio de braço para o motorista, controle elétrico dos 4 vidros, ajuste elétrico dos retrovisores, rodas de liga leve. Essas rodas são aro 16 no Onix e aro 15 tanto no HB20S quanto no Virtus. As medidas de pneu são 195/55 R16 no Onix, 185/60 R15 no HB20S e 195/65 R15 no Virtus. Banco do motorista com ajuste de altura, banco traseiro bipartido e rebatível, comando interno para abertura do porta-malas e da tampa do tanque, luz no porta-malas e no porta-luvas, rádio multimídia com conexão USB, Bluetooth, espelhamento da tela do celular, volante multifuncional, computador de bordo e conta-giros. Agora vamos falar dos 18 itens de série que o Chevrolet acrescenta nessa lista que a gente já falou aqui, ou seja, os 3 trazem 37 itens de série e aqui vamos falar os 18 itens que o Chevrolet acrescenta a essa lista, itens de série. Lembrando que nessa lista, 5 itens são atrelados a mensalidades. Se você quiser, você pode considerar como sendo 13 itens de série que vamos acrescentar aqui. Primeiramente, o item que está disponível também no Virtus e ausente no HB20S. O Onix e o Virtus trazem indicador de temperatura externa. Agora 6 itens que estão presentes tanto no Onix Sedan quanto no HB20S estão ausentes no Virtus. O Chevrolet e Hyundai trazem de série câmera traseira para manobras, controle automático de velocidade, limitador de velocidade, faróis com acendimento automático, chave do tipo presencial e alças de segurança no teto. Daqui para frente vamos falar os itens que estão presentes no Onix Sedan e ausentes tanto no HB20S quanto no Virtus. Só o Chevrolet tem airbags de cortina, faróis com regulagem de altura, luz traseira de neblina, luz de condução diurna, monitoramento da pressão dos pneus, carregador de celular por indução, aquele tipo de carregador sem fio. Esse aqui também depende da compatibilidade com o aparelho de celular, mas é uma tecnologia a mais que está presente no Chevrolet e os concorrentes não têm. Agora vamos trazer os 4 itens do sistema OnStar, que são chamada de assistência em caso de emergência, assistência na recuperação veicular, informação de trânsito em tempo real, serviço de concierge e também temos roteador Wi-Fi 4G da Claro. Como a gente sempre gosta de enfatizar, tanto o OnStar como o Claro 4G iniciam de graça, dali um certo tempo será cobrado uma mensalidade, você pode pagar ou desistir do serviço. Os valores variam, mas considerando essas duas tecnologias, você vai ter que pagar no mínimo para manter elas R$100 por mês. De qualquer forma, são tecnologias que estão ausentes na concorrência, embora tenha esse senão das mensalidades, são mimos aí que tem o seu preço. O que é bom a gente enfatizar que só o Chevrolet vem de série com 6 airbags. Os airbags de cortina dão um brilho a esse carro aqui. O Hyundai também vem bem equipado, não tanto quanto o Chevrolet. Toda aquela lista de 37, o Hyundai acrescenta 11 itens. Vou começar falando dos 2 itens que estão presentes no HB20S e também no Virtus e ausentes no Onix Sedan. Só Hyundai e Volkswagen trazem de série alarme de furto do tipo volumétrico e termômetro da água do motor. Agora vamos falar dos 6 itens de série que estão presentes tanto no HB20S quanto no Onix Sedan e ausentes no Virtus. O Chevrolet e Hyundai trazem de série controle automático de velocidade, limitador de velocidade, faróis com acendimento automático, chave do tipo presencial e alça de segurança no teto. E agora eu vou falar os 3 itens que estão presentes no HB20S e que nenhum dos concorrentes trazem. Só a Hyundai traz de série troca de marchas no volante, ou seja, a opção de você trocar marchas por borboletas no volante, retrovisores rebatíveis eletricamente e sistema start-stop. Então esses foram os 11 itens que o Hyundai acrescenta àquela lista inicial de 37 que os 3 trazem, e o HB20S possui esse diferencial de 11 itens. E agora vamos ao Virtus, que é o menos equipado do comparativo. Ele traz apenas 6 itens de diferencial. O Virtus e o Onix Sedan possuem indicador de temperatura externa, isso o HB20S não tem. O Virtus e o HB20S possuem alarme de furto volumétrico e termômetro da água do motor. Esses 2 itens estão ausentes no Chevrolet.
Chevrolet. E só no Volkswagen nós vamos ter 3 itens que estão ausentes nos concorrentes. Só o Virtus traz sistema de vetorização de torque, que é quando o sistema de câmbio auxilia para fazer a curva, o que ajuda na dirigibilidade. Só o Volkswagen tem leitor de CD player e leitor de cartão de memória. Então vocês puderam acompanhar comigo que os 3 iniciaram com 37 itens, o Volkswagen acrescentou apenas 6 itens, o Hyundai acrescentou 11 itens e o Chevrolet 18. Mesmo descontando os itens que são atrelados a mensalidades, seriam 13 itens. Assim, na nossa relação de custo-benefício em equipamentos de série, a vitória é do Chevrolet, que totalizou 55 itens, seguindo de perto pelo Hyundai com 48 itens e na lanterna o Volkswagen com 43 itens. Se comparado ao Onix Sedan, o Virtus é 22% inferior em nível de equipamentos de série, já o HB20S é 13% inferior em relação ao Onix Sedan. Se tem algo que esse Chevrolet está brilhando é na relação de itens de série. O Hyundai também está bem equipado nessa versão, as versões mais baratas não podemos dizer o mesmo, mas aqui ele está no índice de itens de série muito próximo do Chevrolet. E o Volkswagen já está devendo. O Virtus é o mais caro e é o menos equipado dos três. E o Chevrolet já é o inverso, é o mais barato e é o mais equipado desses modelos. Na parte de segurança, o Latine Cap do HB20S está bem defasado, são números de 2013, nós nem podemos considerar aqui. Lá ele levou 4 estrelas das 5 possíveis para segurança de adulto, o que é um número bom, 3 estrelas para segurança de criança, que é apenas um número aceitável. O Volkswagen passou pelo sistema de 2018, normas mais rígidas que de 2013. Lá em 2018 o Volkswagen conseguiu nota máxima em segurança, tanto para adulto quanto para criança. 5 estrelas nas duas modalidades. Mas o Chevrolet conseguiu 5 estrelas em 2019. O que eu quero dizer, se você pegar esse mesmo Virtus usando os padrões de 2019, ele alcançaria, em tese, 4 estrelas. E o Chevrolet alcançou 5 estrelas em 2019, que é um índice muito bom na parte de segurança. Principalmente, o que mais pesa aqui são os 6 airbags de série que o Onix Sedan traz desde a versão mais barata. A parte de segurança não tem como negar, vitória absoluta para o Chevrolet. O Volkswagen está em segundo lugar. Provavelmente a HB20S deve empatar ou se aproximar do Virtus. Porém, como se trata de uma plataforma reaproveitada, é difícil imaginar que o HB20S consiga números tão bons quanto o do Virtus. Ainda em relação à segurança, é bom lembrar que apenas o Volkswagen traz freios a disco na traseira, enquanto os dois usam um sistema mais simples de freio a tambor. Nessa categoria, nesse índice de preço, tanto o Chevrolet quanto o Hyundai já deveriam ter freios a disco atrás. Há uma discussão muito grande, as pessoas dizem, freio a tambor atrás não quer dizer que o carro freie pior. Isso é verdade. Porém, em situações, vamos dar exemplo aqui, descida de serra, onde se usa muito freio. O freio a tambor, conforme ele vai esquentando, ele vai perdendo eficiência. E numa situação em que você desce uma serra, você vai passar muitos minutos freando, o freio vai perdendo eficiência. O que não acontece no freio a disco. Apenas um exemplo aqui. Então os números em testes vão dizer, os dois freiam a mesma coisa, os três. Na 4 rodas, o Onix Sedan, mesmo usando o tambor, freou melhor. Mas no dia a dia, em situações extremas, o freio a disco faz diferença sim. Eu acho interessante quando alguns jornalistas, eles omitem essas questões, dá a impressão que estão favorecendo um carro ou outro, fazendo vista grossa. Se freio a tambor atrás fosse tão bom, a Ferrari ainda estava usando. Não é assim que a gente deve entender as coisas. Então o Chevrolet tem o seu brilho pelos 6 airbags, mas também já poderia trazer freios a disco atrás. Enquanto o Hyundai peca tanto por ter freio a tambor atrás, quanto por ter apenas 4 airbags. Agora vamos para uma relação bem polêmica aqui, porque na parte de pontos, a vitória foi da HB20S. O que aconteceu aqui? Parte dinâmica, aceleração, velocidade máxima, números de potência e torque foram fracos no Onix Sedan. Essa falta de injeção direta fez com que ele apanhasse em vários itens, tanto do Virtus quanto do HB20S. Como eu sempre digo aqui, nós estamos falando de custo-benefício. Se alguém perguntar para mim o que eu acho a respeito desses três, vamos agora isolar cada um e falar o que eu diria. Quem quer comprar o Virtus? Primeiro ponto, tem o melhor porta-malas, é um carro seguro e em números de desempenho e consumo está próximo do HB20S. Para quem quer espaço interno, o melhor é o do Volkswagen, não tem como comparar. Já o Hyundai, ele entrega potência e consumo igual ao do Volkswagen e tem um nível de equipamentos de série mais próximo do Chevrolet e não tão inferior quanto o do Volkswagen. Eu indicaria o HB20S em situações em que a pessoa não tem uma vaga que comporte tanto um Virtus quanto o Onix Sedan. Em caso assim, o HB20S vai suprir. Você vai ter um carro com motorização parecida, você vai ter um carro com índices de desempenho e consumo parecidos com o do Volkswagen e um nível de equipamentos semelhante ao do Chevrolet. Mas o convívio a bordo será de menor espaço no Hyundai. E isso deve ser bem levado em conta. O HB20S é bem menor por dentro comparado aos outros dois aqui. E o Onix Sedan? O Onix Sedan está sempre na média. Embora ele seja o menos potente e tenha o menor torque dos três, ele tem números de desempenho parecidos, por causa do seu baixo peso, com o do Virtus
e ao mesmo tempo índices de consumo bons como no Hyundai. E além do mais, porta o mesmo comprimento do Volkswagen, não é pequeno como o HB20S, e o que mais pesa para mim é o fator preço. O Chevrolet é o mais barato e é o mais equipado dos três. É muito difícil ignorar isso. Então na parte dinâmica, o Onix Sedan ele não fica devendo em relação aos outros dois, embora ele não supere eles, está muito próximo dos outros dois, mas deixando os números de lado. Ele é muito mais equipado e custa menos. O HB20S é um pouco mais caro, está também num bom nível de equipamentos, embora seja o segundo colocado nessa questão, porém fica devendo em porte e espaço interno. E o Volkswagen é o mais caro, é o menos equipado e traz essa questão de ser mais espaçoso por dentro, embora o Onix Sedan não fique devendo também. No Chevrolet, o ponto fraco é o porta-malas, mas ele tem o brilho também dos 6 airbags e, como a gente já falou, enfatizando, é o mais equipado dos três. Bem pessoal, esse é o meu veredito. Se alguém perguntar para mim, os três são recomendados. Mas o melhor custo-benefício, mesmo os números falando um pouco diferente disso, para mim o melhor custo-benefício está no Onix Sedan. Para quem compra carro por metro quadrado, o HB20S não é o mais recomendado. E como eu já disse, desses três aqui, eu indicaria a compra para o Onix Sedan. Se alguém não se importa com o porte pequeno do HB20S, ele também tem um bom índice de equipamento de série. E o Volkswagen eu indicaria para quem pensa em porta-malas e espaço interno, mas que esteja ciente que ele é o menos equipado dos três, é o que vai entregar menos pelo teu dinheiro nesse ponto de equipamentos de série. Ok pessoal, muito obrigado para você que me aguentou aí até agora. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a escolher um desses três. Enfatizando, os três são recomendados, são três boas compras. Os números dão vitória para o HB20S, mas não podemos ignorar o fato de que o Onix é o mais barato e o mais equipado dos três. Até quando ele será assim, não sabemos, né? Desconfiamos bastante que a Chevrolet em breve deve aumentar esses preços. Mas por enquanto, ele está batendo e batendo forte na concorrência. Como já mostrei para vocês, já estão aparecendo ofertas diferentes para o Virtus. Se apareceu essa oferta de R$73 mil à vista para o Virtus, nessa versão Comfortline, vale a pena brigar entre aspas, tá pessoal? Brigar com o vendedor para ele fazer esse valor também. Fora do à vista. Mesmo que seja financiado, dando carro de entrada, enfim, que ele mantenha esses valores de 73 mil. E se ele não gostar, você tem aí outras duas boas opções pelo mesmo valor, ou de valor parecido, se você assim entender. Então é isso pessoal, o vídeo já ficou longo, são 3 carros para falar. Vou me despedindo aqui, muito obrigado e espero vocês para o próximo vídeo. Até mais pessoal. Hoje eu tô aqui com esse rapaz que não sabe ficar com meia no pé. Põe uma meia e já tira. Hoje o recado aí rapidinho. Eu sou Joyce Machado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Tchau, pessoal!